Boa noite, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos atualizar então do que ocorreu aí no decorrer da semana, né? Começando aqui pelos índices, vamos olhar aqui então o nosso DI. Então, o que a gente pode observar aqui no DI no semanal, né? Ele continua ainda testando essa estrutura que foi quebrada aqui, né? Ele tentou dar uma ignição, não conseguiu. Aqui a gente tem duas possibilidades, né? Aqui o preço ele pode falhar e fazer um pivô de alta aqui de saída, quebrando toda essa estrutura, certo? Que eu projetei para vocês. Que se acontecesse o rompimento dessa região, a gente tinha alvos, mas preço ainda não conseguiu. Ele está vindo testar aqui esse fundo, tá? Da semana. E se ele conseguir romper esse fundo de fato, aqui do 12,91, a gente pode projetar os alvos para baixo. E a gente vai ter lá nosso primeiro alvo em 12,54, 12,32, tá? Vamos olhar o diário para ver como o diário está se comportando. Bom, aqui está um cenário um pouco indeciso, né? Como a gente pode ver, ele não conseguiu, ele testou o topo aqui e voltou para baixo, certo? Aqui, se vocês observarem, a gente tem topos e fundos maiores, né? Como a gente, ou menores, né? Ó, fundo maior, fundinho menor e topinhos maiores, né? Isso aqui indica um pivô de continuação, mas para isso ele precisa romper esse fundo aqui, ele precisa na real tocar esse fundo, aí já ativa o nosso movimento, certo? Aqui também ele, né, achei que tinha configurado uma 9.3, mas não configurou porque ele não respeitou a máxima desse último candle feito, certo? Mas aqui ele tem um impulso, uma correção, se ele perder esse fundo, ele dá continuidade ao movimento, né? E a gente pode fazer a projeção dessa pequena estruturazinha, essa microestrutura que está sendo criada aqui. E teremos esses alvos aqui. Teremos o primeiro em 12,86 e 12,81, tá? E se ele conseguir fazer esse movimento aqui, perder o nosso 12,94, né? A gente tem bastante chance dele ali buscar o nosso primeiro alvo. E com isso, ele confirma o rompimento desse fundo maior aqui do semanal, mostrando para a gente então que talvez ele faça um movimento de baixa um pouco mais agressivo, vindo testar aqui o fundo maior, né, o fundo mais relevante, e até buscar o nosso primeiro alvo aqui da estrutura maior, desse topo duplo, né, a gente pode considerar um topo duplo somente se ele perder esse fundo, mas ele aqui ainda está numa briga, né, ele fez o topo, fez outro topo, não conseguiu romper, já que não consegue romper, ele vai testar o fundo. Vamos ver então no decorrer dessa semana se ele consegue agressivar, vir um candle de ignição e perder essas mínimas, esses fundos aqui importantes, ou se eles vão defender, vão falhar, né, em testar o fundo e voltar para cima, certo? No decorrer da semana eu trago atualizações do movimento feito. Mas se amanhã, né, ele abrir e vier um candle e engolfar, perder a mínima desse último candle feito, isso confirma mais ainda esse pullbackzinho aqui nas médias para dar continuação ao movimento, tá, galera? Vamos olhar agora nosso índice financeiro? Bom, índice financeiro semanal. Não mudou muita coisa do que eu tinha mostrado para vocês, né? Ele pegou que ele está brigando muito aqui nessa confluência de segundos alvos, né? Tanto do mês quanto da semana que eu projetei para vocês. A gente já percebe uma dificuldade de dar continuidade, certo? Tentou testar o fundo aqui, não conseguiu, a gente já tem um pavio, mas a tendência ainda é de baixa, né? Médias apontadas para baixo, mas muito cuidado, tá? Porque aqui esse movimento pode falhar, e se ele falhar, ele vai vir testar esse fundo, né? Querendo fazer um possível topinho duplo, enfim.
Mas ainda a tendência de alta, né, topos e fundo ascendentes, média para cima, a gente vai carregando pela nossa média de 9. Vamos, enquanto a gente estiver respeitando, a gente segue no movimento de alta. Então vamos ver se ele consegue de fato passar essa região do 17.563, que aí se ele conseguir fechar acima, ele vai indicar que ele vai ali buscar o nosso último alvo dessa estrutura menor que eu fiz a projeção, né? Ele vai buscar ali o nosso 18.083, tá? Se isso acontecer também, né, se ele romper estes dois segundos alvos, é sempre aquilo que eu falo, né? Quando ele rompe um alvo, ele vai para o próximo. Então, se ele romper esses dois alvos, onde são os próximos alvos dessas projeções? Aqui, né? A gente tem o 18.613 e o 19.234, tá? Enquanto não perder as médias, tendência de alta ainda para o nosso índice financeiro. Vamos agora para o nosso Ibovespa. Bom, o Ibovespa está naquela ainda, né, galera? Ele está subindo muito vagarosamente aqui, né? Ele continua mostrando a nossa exaustão. Como vocês podem ver, não está mais um movimento bonito, né? Que nem aqui um pullbackzinho para continuar. Então, muito cuidado aí no nosso índice financeiro, no nosso Ibovespa. Para mim, a tendência ainda é de alta, sim, né? Topos e fundos ascendentes, médias apontadas para cima, enfim. E como ele conseguiu romper o nosso segundo alvo, a gente está no nosso terceiro alvo ali em 168.317, tá? Então vamos ver se ele consegue dar continuidade e tocar ali o nosso último alvo dessa projeção feita do mês. Vamos olhar o nosso diário. Olha que interessante o diário, galera. O diário aqui ele fez um pivô de continuação, né? Ele vem tentar buscar fundo, fez pullback no segundo alvo, né? Respeitou e está indo para cima, indicando que temos grande chance sim ali de buscar o nosso terceiro alvo. Aqui ele fez um pivôzinho, ele configurou uma 9.3, certo? Como vocês podem ver, ele não perdeu a mínima do candle mandatório e ativou o nosso pivô. Então a gente pode fazer a nossa projeção aqui dessa estrutura menor para a gente ter noção aqui do nosso primeiro alvo. Então tá aqui o nosso primeiro alvo em 165.610, o segundo alvo 166.522 e veja-se a confluência de últimos alvos aqui, né, tanto do mês quanto do diário. Então vamos ver se ele dá continuidade a esse movimento. A gente percebe que o volume também está respeitando o movimento, né? Apesar desse movimento agressivo, ele foi defendido, né? Defendeu essa região rompida. Então, tendência de alta e a gente tem sim grande chance do nosso índice dar continuidade, tá? E buscar ali pelo menos 965.610. Bom, agora já que nós olhamos os índices, vamos olhar os bancos agora, galera. Começando pelo Itaú. Vamos olhar o semanal do Itaú que está acontecendo. Bom, o semanal do Itaú. Então ele conseguiu romper o nosso último alvo dessa estrutura maior zona aqui, né, que eu tinha projetado para vocês do mês. Pegou o primeiro, segundo, último alvo. Eu vou até apagar aqui para ficar mais limpo. Fiz a projeção da semana, pegou nosso primeiro, segundo e último alvo também, tá bom? Aí a gente percebe que não está conseguindo romper por enquanto, né? Está defendendo. E a gente tem a projeção desse pivôzinho que tinha projetado para vocês. E a gente percebe que ele já pegou todos os alvos também e conseguiu romper o segundo alvo, indicando que tem grande chance dele ali buscar o nosso último alvo, esse micro pivô, em R$ 40,72. Mas está muito perigoso, né, galera? Muito esticado, tal, enfim. Eu só pensaria em adquirir esse papel se ele fizesse um pullback um pouco mais agressivo aqui nas médias. Aí sim eu pensaria em adquirir ele pelo diário, né? Aqui no diário também ele fez um movimento de continuação, respeitando as médias, né? As médias estão segurando.
Então ainda a tendência é de alta para o nosso Itaú, tá? Próximo alvo dele é ali em 40,72. Fechou, galera? Vamos observar aí, ver se o Itaú consegue chegar lá. Agora vamos para o Banco do Brasil, semanal. Bom, o Banco do Brasil está naquele enrosco, está muito indeciso, né? Ele pegou o primeiro alvo da estrutura, né, que a gente está observando, ele está aqui dentro dessa consolidação, sem tendência alguma, né, andando de lado praticamente. Aqui é esperar para ver se ele respeita a média de 200 aqui da semana e da continuidade rompe essa máxima. Se ele romper a máxima, eu faço a projeção para vocês dessa estrutura. Mas não aconteceu, não tem muito o que fazer, tá? Aqui é só aguardar nosso Banco do Brasil. Vamos olhar o diário. O diário também, ó, andando de lado, um papel muito indeciso ainda, tá, galera? Então a gente tem que esperar algum pivôzinho, algum sinal de continuação para um dos lados, tá? Aqui para mim ele está com cara mais de baixa, né? Contra a média de 200 aqui, ó, a média apontada para baixo. E realmente aqui é esperar, não tem muito o que fazer, tá? Não tem uma informação muito clara da direção desse papel. Vamos olhar agora Petrobras. Vamos lá. Petrobras semanal. Bom, o que eu estou olhando aqui da Petrobras? Ela ativou, né? Aqui ó, ela fez um fundo, um topo, configurou uma 93, configurou um pivôzinho e ativou assim que ela perdeu essa mínima em 29,78, certo? E eu fiz a projeção. A projeção dessa estrutura maior, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, vou apagar. Isso aqui é uma projeção dos 60 minutos que eu tinha feito, já mostro para vocês. Então, no que eu estou de olho aqui, galera? O que eu estou entendendo? Bom, o preço veio, né, com aquele negócio que aconteceu lá da Venezuela, e no dia seguinte o preço começou a agressivar muito da Petrobras para baixo. E assim que ele tocou esse fundo, ameaçando romper ele, eu fiz a projeção de toda essa estrutura aqui. Né? Então a gente tem aqui ó, o primeiro alvo da estrutura maior, ali em 29,05 da Petrobras. Porém, algo me faz pensar, tipo, pô, ele estava aqui com muita força até aqui embaixo, rompendo praticamente né, o fundo da semana, e do nada houve uma defesa, né, um martelo aqui, como vocês podem ver. E fica o questionamento, que defesa que foi essa? Né? Já que eles tinham tanta certeza, estavam empurrando aqui o preço derretendo e teve essa absorção desse preço. Então eu estou começando a pensar que, será que eles vão falhar o rompimento desse fundo? Será que é isso que eles estão indicando aqui que vai ocorrer essa falha? Né? E se isso ocorrer, ele pode estar tentando montar aqui um fundinho duplo, né? Para voltar aqui para cima, romper essa máxima de 30,96 e buscar lá alvos. Né? Se isso ocorrer, quando ele romper, eu faço a projeção para vocês. Enfim, vamos olhar o diário agora. O diário, o que aconteceu? Então eu estava vendo essa quebra dessa estrutura que foi falhada, né? Ele falhou em continuar o movimento dessa estrutura e buscar alvos, enfim. Eu vou dar uma limpada aqui. E assim que ele começou a cair, eu fiz a projeção dessa estrutura, que ele foi rompida para baixo. E aqui ele pegou o nosso primeiro alvo aqui da estrutura, o 29,60. Assim que ele pega o nosso primeiro alvo, ele falha o rompimento do fundo, ocorre a defesa, né? Como vocês podem ver, ele rompe e volta para cima dela. Já que isso ocorreu, já que eles não conseguiram romper o fundo de fato, aqui do 29,78, então eles vão testar para cima de novo, né? Se não conseguir ir para baixo, vamos tentar ir para cima, né? Ver o que acontece. E o que está acontecendo, né? Eles defenderam, fizeram 1, 2, 3 de compra, ativaram esse 1, 2, 3 de compra. O que me preocupa um pouco
É esse padrão que foi feito aqui, esse pullback nas médias. Então amanhã, para a gente continuar pensando nesse movimento de alta, ele não pode perder o fundinho, a mínima desse martelo aqui. Se ele perder essa mínima, ele confirma esse pivôzão aqui de baixo, né? Ele indica que ele vai continuar o movimento e vai ali tentar romper o nosso primeiro alvo para buscar o nosso segundo alvo, né? Normalmente ele funciona assim mesmo, ele quebra a estrutura, pega o primeiro alvo, faz o pullback para aí sim, né, dar continuidade e buscar os próximos alvos. Então vamos observar aí, galera, o que a Petrobras está fazendo, se realmente vai ocorrer essa falha desse fundo. Se a gente olhar os 60 minutos, a gente já começa a ver, né, uma quebra da estrutura, porque ele vem, testa aqui o primeiro alvo, faz um fundinho duplo, quebra a estrutura e aqui ele pegou todos os alvos, tá? Não está projetado aqui porque já foi pego todos. E aqui a gente já começa a perceber, né, topos e fundos ascendentes, ou seja, a tendência virou. Não é mais tendência de baixa aqui nos 60 minutos. Então vamos observar se ele respeita as médias, né, respeita este fundinho feito aqui. Ó, se a gente pode ver aqui, eu vou até traçar uma linha aqui. Ele não conseguiu romper esse fundo. Então será que amanhã ele vai fazer um micro fundinho duplo aqui e romper para cima essa máxima, indicando a continuidade para buscar o alvo dessa estrutura maior aqui dos 60 minutos que eu projetei ali, ó, né? E rompeu com muita força o volume, só que não ativou, né? Foi um falso rompimento. Aqui se encontra uma zona de armadilha entre a média de 200 e a de 21. Vamos ver se ele consegue amanhã ter um candle de ignição e superar essas máximas aqui. Se isso ocorrer, ele está indicando sim que ele vai ali buscar o nosso primeiro alvo em 30,90, né? Confluência aqui com aquela máxima interessante do semanal. Tá, vamos ficar de olho aí na Petrobras, nos 60 minutos dela, que está bem interessante inclusive, para continuar esse movimento de alta. O que me preocupa um pouco é só essa agressividade, né, aqui nas médias que não respeitou as médias. Mas enfim, aqui topos e fundos ascendentes, a tendência é de alta no curto prazo. Vamos olhar a Vale agora, galera. Vale semanal. Bom, me preocupa, certo? Olha isso aqui. Se você olha isso aqui e não te traz um sinal de alerta, é um pouco estranho, né? Porque, pô, ele subiu em linha reta. Em nenhum momento ele fez um pullback aqui no semanal para dar continuidade. Né? Então ele quebrou toda essa estrutura do mês aqui, fiz a projeção, ele buscou o nosso primeiro alvo em 75,89, que eu tinha mostrado para vocês há muito tempo atrás essa projeção, junto com o topo histórico aqui em 74,51, né? Foi renovado o topo histórico aqui, nesse paviozinho, né? Mas está se segurando aqui nesse topo histórico, então será que ele vai vir fazer o pullback aqui nessa região rompida? Porque em nenhum momento ele veio fazer o reteste aqui na região rompida. Ele simplesmente foi lá direto, pegou o primeiro alvo. Então seria bacana a gente aguardar um pullback aqui no 64,12, certo? Nessa máxima rompida, para aí sim ver se ele deixa algum padrão de continuação para a gente adquirir o papel e tentar buscar ali o nosso segundo alvo ali em 83,11, tá? Mas para mim tá muito esticado, vai também. A gente tem que aguardar um pullback um pouco mais agressivo nas médias ou nessa resistência aqui, tá? Esse papel tá perigoso de adquirir agora, tá muito caro, tá muito esticado, né? E não tá saudável esse movimento de alta aqui. Bom, agora que a gente já olhou Petrobras, bancos e Vale, vamos dar uma olhadinha na Taesa, né, que eu tinha mostrado para vocês, né, projetei, buscou todos os alvos. A Taesa, o que ela está fazendo? Ela pegou todos os alvos dessa estrutura aqui que eu projetei para vocês, e aqui ela está começando a querer quebrar essa estrutura de alta, né? Ó. Ele fez onda 1, 2, 3, aqui está ocorrendo uma onda 4 complexa, tá bom?
Se ele perder este fundo aqui da semana, a gente pode projetar ele para baixo, certo? E a gente vai ter então nossos alvos em... Detalhe, ele não rompeu ainda, tá, galera? Foi defendido esse fundinho aqui. Para a gente pensar em buscar esse alvo, tem que ser perdido essa região de 39,96 aqui da Taesa, tá bom? E se socorrer, a gente tem ali nosso primeiro alvo em 32,15. Vamos olhar o diário. Bom, como vocês podem ver, ele está testando aqui esse fundo, né? Por enquanto não tem nada a se fazer, mas Taesa esticou demais, como a gente vê, né? Buscou ali o nosso último alvo. Vamos ver aqui então o que ela vai fazer, se ela vai defender ou se ela vai conseguir romper de fato e vir ali buscar o nosso primeiro alvo projetado do semanal. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje, galera. Os gráficos para mim estão um pouco difíceis a leitura, para mim está tudo muito esticado, tudo muito indeciso, né? O movimento já foi feito, né? Que é o movimento de alta de todos os gráficos. E agora é esperar ver se os gráficos eles dão uma derretida um pouco mais agressiva, né? Se faz um pullback um pouco mais agressivo no semanal nas médias, para aí sim a gente pensar em adquirir algum papel. Se tiver algo interessante, eu trago aqui para vocês no decorrer da semana, tá bom? Obrigado por assistirem mais um vídeo. Curte, compartilha e deixe nos comentários se vocês querem análise de algum gráfico específico. Uma boa noite e até a próxima.